Quero saudar você neste dia com a paz do Senhor Jesus. Estamos adiante de nós com um salmo, salmo de número 43, que é destes que nos faz pensar se nós entendemos como é que Deus age, como é que Deus pensa, como é que Deus responde. É aquele tipo de situação que a gente não entende por que Deus age da maneira que Ele age. E a causa que este salmo está pedindo é a causa da justiça. Por que às vezes parece que Deus não faz justiça por nós? Ele retarda, ele não se apresenta a pessoas justas pela sua causa imediatamente, como nós temos a expectativa. Se servimos ao Senhor, se somos fiéis a Ele, dizimamos, ofertamos, vivemos na presença do Senhor, de uma certa maneira, a gente espera que Deus venha ao nosso encontro, ao encontro das nossas causas, das nossas injustiças, e tome a frente, tome a dianteira e resolva para nós. Então vamos ao Salmo de número 43, aonde o salmista traz este choro, este salmo de pergunta a Deus sobre este assunto. Vamos lá, são poucos versículos, somente 5, portanto estaremos lendo o salmo completo. Salmo de número 43 diz assim: Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a gente ímpia. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que me visto de luto por causa da opressão do inimigo? Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria. E com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Porque estás abatido, a minha alma, e porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e Deus meu. Por este último versículo, eu encontro de que este Salmo 43 é a continuação do 42, porque o dividiram em dois, eu não sei, não faço parte, não reconheço este contexto da divisão dos Salmos. No entanto, vejo que o título, não é, nomeadamente aquilo que diz o Mosquil para o cantor Mora entre os filhos de Corá, ele é único para os dois Salmos. Então, não só por isso, mas por esta repetição letra por letra do último versículo, com certeza foi escrito pelo mesmo salmista e está num mesmo sentimento. Ora, no entanto, a divisão foi própria no sentido de que nós podemos, através dessa divisão, pensar na causa que o salmista está colocando diante de Deus. O que ele pede está escrito no primeiro versículo. Ele quer que Deus faça justiça por ele. Ele quer que o Senhor pleiteie, ou seja, lute pela sua causa contra alguém que lhe está importunando. Veja que no versículo 2 ele mostra como é que ele está se sentindo. Ele se sente que Deus o rejeitou, como que Deus o deixou de lado, não está tomando atenção na causa dele, como que Deus não se importa com aquilo que ele está vivendo. E o mais interessante disso é a questão da causa da injustiça, porque nós conhecemos que um dos valores de Deus maiores, atributos de Deus em verdade, é a justiça. A Bíblia nos esclarece que Deus não suporta injustiça, ou seja, toda forma de injustiça vai receber de Deus a justa retribuição. Ora, tendo em vista que nós estamos em Deus, nós somos de Deus, claro, com as nossas falhas, não somos perfeitos, nenhum de nós, nem no tempo do Antigo Testamento, nem mesmo agora que vivemos no tempo da graça, nós não encontramos em nenhum de nós perfeição. Mas com certeza, muitos de nós, quero crer que cada um de nós que estamos meditando nesta palavra hoje, amamos a Deus suficientemente, somos fiéis suficientemente para entender de que Deus vai lutar pelas nossas causas com relação a outra injustiça que se faz contra nós. E eu não acho isso errado, pelo contrário. E eu vejo que o salmista aqui tem esta percepção de que em seu coração ele acha que Deus deveria estar, a situação dele está tão terrível, ele até coloca essa palavra de luto, eu me visto de luto
Por quê? Ele pergunta, por que eu me visto de luto por causa da opressão do meu inimigo? Ou seja, por que o Senhor me deixa chegar a tal maneira que eu não tenho alegria na minha vida? Eu, na verdade, não tenho prazer de vestir cores, eu não tenho prazer de sair com um sorriso no rosto, porque a opressão, né, a perseguição que estão fazendo contra mim, a injustiça que estão praticando contra mim é muito grande, Senhor. E a pergunta é essa, por quê? Aleluia. E essa é uma pergunta que pode pairar em um tempo ou outro da nossa vida às portas do nosso coração. Por que, Senhor, tu permites? Claro que este salmista, ele fecha um contexto dizendo, olha, me envia a solução, me envia a tua luz, me envia a verdade e eu vou para o teu templo, eu vou te adorar. Ou seja, meu coração quer mesmo te adorar, você é o Deus da minha alegria e etc. Palavras bonitas, diz a sua alma, não perturbe, mas dentro de mim ficou uma pergunta sem resposta. E esta colocação no Salmo, ainda que ele coloque a sua esperança em Deus, ainda que ele diga a sua alma não se perturbe, eu não encontro, pelo menos neste Salmo, uma resposta. Mas quando eu estava pensando nisso e encontrando de que alguns de nós pode passar por situações, eu certamente vivi situações como essas, de que parece que realmente Deus não está vendo, ou se está vendo, não está se importando. Mas caramba, é injusto o que nós estamos vivendo. Então, ao pensar nisso biblicamente, eu fui levado a um texto que nós meditamos recentemente, e está no Evangelho de Lucas. Portanto, nós vamos encontrar a resposta da boca de Jesus. No capítulo 18, nós falamos sobre uma parábola que foi Jesus quem contou. A parábola de um juiz iníquo. E o caso da parábola, a história da parábola era semelhante. Existia uma mulher que tinha uma causa de injustiça e ela foi ao juiz, que ainda que não era um homem que não temia a Deus, né, nem aos homens, ela pediu a ele diariamente que fizesse justiça para ela. Então, ela insistiu tanto que este juiz, que a princípio não queria dar ouvidos ou não queria atender à necessidade daquela mulher, ele diz, todavia, no versículo 5, como esta viúva me molesta, ou seja, ela vem aqui todo dia, eu vou fazer justiça para ela, para que, enfim, não volte e me importune muito. Ou seja, ele já estava cansado dela vir importunar. Mas a resposta da nossa pergunta eu encontrei na Bíblia Sagrada e estão nos versículos que seguem este. No versículo 7, Jesus agora sai do contexto da parábola e liga diretamente com esta resposta divina para os nossos corações. Ele diz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Então a resposta de Jesus veio primeiramente como uma pergunta, mas no versículo seguinte com a resposta taxativa. Ele diz, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Esta é a resposta de Deus. Ainda que o detalhe, aleluia, que foi evidenciado aqui é a questão do tempo. Veja que quando Jesus faz a colocação como pergunta, ele diz, Deus não fará justiça aos que clamam de dia e de noite, ainda que tardio. Ou seja, Jesus está explicando, está evidenciando que ele entende que nós que estamos esperando a justiça de Deus, encontramos a ação de Deus tardia. Em alguns momentos da nossa vida, a gente faz como o salmista, por que, Senhor, o Senhor permite? Na verdade, o que está acontecendo não é que Deus não ouviu, não é que Deus não se importa, mas é que Deus ainda não agiu. E Jesus aqui expressa isso. Será que Deus não vai fazer justiça, ainda que tardio? Este tardio, eu entendo que Jesus está mostrando a nossa maneira de ver, ou seja, nós vemos Deus atrasado na sua resposta, no seu pleito, na sua briga em favor da nossa causa, na sua atuação, no peso da mão de Deus. Mas Jesus diz,
No entanto, ele vai fazer justiça e depressa. Agora, eu entendo que este depressa é o tempo de Deus. Aleluia! Um Deus que para ele um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Para Deus, a resposta que para alguns de nós, para nós todos, por que não dizer nós todos, é tardia. Algumas vezes, isso sim, algumas vezes, porque às vezes Deus obra imediatamente. Mas muitas vezes apraz a Deus tomar este tempo. E veja que nesta parábola, a Bíblia diz de que ele contou esta parábola para ensinar o dever de nós orarmos sempre e de nunca desfalecermos, ou seja, da gente não desistir. Então, vamos juntar essas duas histórias e vamos entender de Deus o seguinte: Deus sempre vê o que nós estamos vivendo. Deus se importa com as nossas causas. Deus vai atuar e vai atuar depressa no tempo dele. No entanto, para nós, algumas vezes, esta atuação de Deus nos parece tardia. O salmista, no entanto, terminou bem no espírito, dizendo: por que te abates, minha alma? Espera em Deus. Aleluia. Com estes dois textos juntos, nós temos razão de assegurar, de enraizar a nossa fé em Deus, de que Ele, no tempo certo, fará justiça. E a verdade da minha vida, se eu posso olhar para trás, porque eu comentei com você no passado a história, eu disse, eu já vivi situações como essa. Não é algo que eu sinta que eu estou passando neste momento, mas já vivi. Então, às vezes, quando a gente olha para trás, é mais fácil da gente ter uma visão, porque quando a gente está passando pelo problema, é tudo tão pesado, é tudo tão difícil, é tudo tão sofrido que um dia, irmãos, parece os 1000 anos, né? É terrível. No entanto, quando a gente olha para trás, a gente vê com uma visão diferente. E quando eu olho para trás, eu vejo que Deus fez justiça. Eu até esqueci do que aconteceu. De repente, alguém que era assim foi embora, desapareceu. Outros, aconteceu outra coisa. Não foi necessariamente o peso da mão que eu esperava, no tempo que eu esperava e como eu esperava. Deus sabe fazer, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o poder e a Ele nós seguiremos servindo e esperando nele. Mas quando eu olho para trás, eu tenho testemunho de que Deus fez justiça, me livrou do laço do passarinheiro, me livrou da peste perniciosa, me livrou de todas estas coisas e hoje, pela graça de Deus, sigo confiando no Senhor. Que o Senhor me guarde, a caminhada segue adiante assim que entre eu e você sigamos juntos, obedecendo, meditando e amando a este Deus e aprendendo da sua palavra. Amém.